Olá, vamos estudar a Bíblia? Hebreus capítulo 11, verso 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque e estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolhera alegremente as promessas, pois considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Louvado seja Deus! Estamos estudando vida, morte e eternidade. O tema desta semana, a esperança do Antigo Testamento. Bem, você já sabe que pode deixar aí o seu like. Por favor, deixe seu like. Olha, inscreva-se no canal. É muito importante que você inscreva-se no canal para que a gente possa continuar trabalhando nessa direção. Bem, quero dizer para você, querido, que essa semana temos o privilégio de fazer uma análise no Antigo Testamento sobre a questão da morte, como o Antigo Testamento explica essa questão da morte. Bem, quando estudamos a palavra de Deus, nós percebemos que a ressurreição é a esperança do Antigo Testamento em relação à morte. Não é outra coisa, não é reencarnação, não é ressurgimento, mas ressurreição. Por incrível e fascinante que possa ser, esse é o ensino da Bíblia. A Bíblia ensina sobre ressurreição. E é importante quando a gente faz um passeio no Antigo Testamento e a gente percebe que os profetas, os salmos, ensinam nessa direção. Por isso, nessa semana nós vamos refletir como o Antigo Testamento, especialmente focado em Jó, algumas declarações do Salmo e também nos profetas Isaías e Daniel, o que eles deixaram para nós como legado, como ensino com respeito à ressurreição. Bem, verei a Deus. Verei a Deus são palavras de Jó. Jó, ele então se tornou o epicentro do grande conflito, da luta entre o bem e o mal, ali no seu período, no contexto em que ele estava inserido. E Jó passou por muitas coisas que a gente pode considerar que ele não deveria passar, esse mundo é injusto. Entretanto, Jó tinha esperança e em nenhum momento ele culpava Deus ou se queixava de Deus sobre isso, mas ele dizia que veria, que o justo Redentor dele viria e que ele seria livrado. Jó faz declarações, especialmente no capítulo 19, nos versos 25 a 27, de que ele na sua própria carne veria, e depois que ele tivesse morrido, consumido, ele tornaria a viver para ver. Então Jó tinha esperança na ressurreição. Jó sabia que o justo não ficaria na sepultura e que Deus por fim vindicaria aqueles que são seus. Jó é um exemplo no Antigo Testamento daqueles que confiaram em Deus e creram na ressurreição. Por isso ele diz, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Bem, do poder da sepultura. Do poder da sepultura é de fato um tema muito interessante. Nos Salmos a gente encontra algumas declarações que nos ajudam a entender que a crença dos veterotestamentários, a crença daquelas pessoas que viveram no período do Antigo Testamento, era em conformidade com a ressurreição. Eles acreditavam, de fato, que existiria uma ressurreição e que as pessoas que se foram, elas voltariam a viver. Isso é importante, queridos, porque essa é a base, o Antigo Testamento é muito importante para nós, porque ele é a base fundamental da crença do cristianismo e do judaísmo. Por isso, precisamos entender essas declarações do Antigo Testamento, porque elas acabam sendo, então, incorporadas também no Novo Testamento. Aqui no Salmo 49, verso 15, o salmista diz que Deus tem poder para tirá-lo do poder da sepultura. E isso é muito importante porque a sepultura é entendida como o fim da vida. As declarações que temos
que estudamos na semana passada, corroborando com as declarações dessa semana, nos mostra que a única esperança de sair da sepultura era algo milagroso acontecer, e esse milagre só Deus pode provocar, o milagre da vida, a ressurreição. Bem, também chegamos à terça-feira das profundezas da terra. Das profundezas da terra colaboram então com aquilo que foi falado no Salmo 49, só que agora o salmista faz um contraste. Ele explica então ali a questão dos vivos, aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. E ele então faz a abordagem mostrando que haverá destino diferente e que a única esperança é a ressurreição. Por isso, o mesmo Deus que ele vai tirar aqueles que são justos para então dar a eles a vida eterna. Que declaração importante, que declaração bonita encontramos. Olha que os salmos são louvores a Deus por reconhecer a grandeza de Deus e a pequenez de nós seres humanos. Uma coisa muito importante a partir então no profeta Isaías. Veja, Isaías fala sobre a ressurreição dos mortos. Isaías fala sobre a esperança que precisamos ter no mundo em que já não há mais esperança. E veja, querido, veja, querida, que as declarações de Isaías são muito importantes, porque vem dele a primeira versão de Deus enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá então mais morte, porque a morte será tragada pela vitória. Também Isaías fala sobre a ressurreição, e dessa feita Isaías fala justamente de que as pessoas tornarão a viver para herdar a vida eterna, para adquirir então de Deus todas as promessas que elas então não puderam adquirir porque foram interrompidas pela morte. Essa esperança maravilhosa que Isaías nos dá então em Isaías capítulo 25, verso 6, verso 8. Bem, todo o livro de Isaías nos chama a atenção com respeito à ressurreição. E o capítulo 25 é de fato muito importante porque tem declarações maravilhosas, não somente sobre a morte ser tragada, como Deus enxugar dos nossos olhos toda lágrima, mas também sobre a própria ressurreição, a diferença que Deus vai fazer entre o justo e o ímpio. Uma coisa é muito certa, Isaías escreveu sobre uma terra futura e sobre um reino de paz, em que aqueles que vão participar da primeira ressurreição é que vão de fato herdar. Aí então chegamos a Daniel. Daniel no capítulo 12 faz uma declaração muito importante. No capítulo 12, versículo 2, Daniel fala sobre a ressurreição de forma muito direta, e ele também declara que essa ressurreição ela se dará em dois momentos e em duas etapas: a ressurreição daqueles que será para a vida eterna e a ressurreição daqueles que será para a morte e vergonha eterna. Bem, Daniel faz uma declaração muito clara. Ele mesmo almejava participar dessa ressurreição. Esse era o desejo de Daniel, esse era o desejo dos profetas, esse é o meu desejo e certamente o seu desejo. Se esse for o seu desejo, se esse for o seu grande desejo, a sua grande esperança, que você também, querido, que você também, querida, abra o seu coração e receba esse ensinamento maravilhoso da Bíblia e do Antigo e do Novo Testamento, que declara que a nossa única esperança é a ressurreição dos mortos. Se for de fato esse seu desejo, então ore comigo. Eterno Deus, maravilhoso Pai, obrigado por todo esse ensinamento do Antigo Testamento com respeito à morte, que é confirmado também pelo Novo Testamento. Nos ajude a ter essa esperança em nome de Jesus. Amém.